que vem muito mais conquistas por aí. Governo de Mato Grosso, 7h36. Repita. Vou sacanear que nem a Nacional. Mudou agora, 7h37. Você sabia que isso aconteceu na Nacional? Poxa, ela, um minuto. Repita, ela falou, não posso porque agora mudou. Muito bem, nós estamos recebendo aqui Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior, advogado, administrador de empresas, professor universitário e de cursos preparatórios, especialista no direito tributário, presidente da IAMAT, Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Pedro Paulo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Vinícius, bom dia, Fidelis. É uma satisfação estar aqui com vocês. Olha, antes da gente chegar aqui nas suas especialidades, eu quero chamar um outro assunto aqui. Eu vi uma reportagem num certo... uma matéria completa, inclusive. Estamos falando aqui da OAB e parece que você tem algumas restrições, queria que você falasse também. Mas, o que foi noticiado? Que você, que seria pré-candidato, já teria recuado da sua candidatura, etc. e tal. E... apoiado a atual administração de lá. Isso procede, Pedro? Não, absolutamente não, né? Eu até achei um pouco estranho, porque saiu uma notícia e em menos de 20 minutos ela saiu do ar. E não existe desistência de pré-candidatura, né? Então é um movimento totalmente equivocado. Manifestamos nas nossas redes sociais. Estamos debatendo a OAB, estamos debatendo a advocacia, e calar esse momento é praticamente voltar a um cenário de ditadura, né? Voltar a um cenário de ditadura e calar a advocacia. Então estamos trabalhando, estamos buscando debater a advocacia com os colegas e oferecer eventualmente aí uma alternativa ao cenário que se encontra. Você chegou a entrar em contato com o site que divulgou isso? Não, eu particularmente não. Quem fez foi nosso time. Eu estou perguntando pelo seguinte, porque às vezes a pessoa fala assim, não, foi fake news. Tá, mas você tomou alguma medida? Não, quer dizer... Não adianta, né? De algum lugar saiu a informação. Então, para a gente esclarecer, você buscou de alguma maneira, através da sua defesa? Isso, porque nós temos um grupo de amigos, advogados, que caminham conosco, né, desde 2021. E aí um dos nossos representantes ligou lá e falou, olha, saiu essa matéria, houve um erro aqui, já está fora do ar. Então nós nem tivemos o direito de fazer um direito de resposta, porque foi considerado como um erro de publicação. Mas achei interessante, né? Porque havia uma página inteira escrita. Sim, é longa. Longa, com fotos. Você estava bonito. Estava bonito a foto. Tava foto. Só minha mãe falou isso para mim e minha esposa. Porque eu acho que até está parecido com o terno de agora. Eu vi a reportagem. Eu vi o material. Tá aí a informação, então. Ele procurou realmente o canal disse, olha, já retiramos, e como não está mais lá, não ficou, se entendeu que não tinha direito a resposta para isso. Mas seria fake. Fake news. Não seria, não? É. Tá bom. Nestor Fidelis. Bom dia, Pedro Paulo, meu colega de profissão. Esse ano nós temos a eleição da OAB. E a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, ela não mexe apenas com o público da advocacia, né? Porque a OAB ela repercute em toda a sociedade. Tem diversas ações sociais que realiza. A OAB tem feito um papel muito além do que trabalhar em prol dos advogados, dos profissionais da advocacia. Percebemos nos últimos anos, então, como temos diversas frentes, diversas comissões temáticas, o quanto que a OAB influencia na sociedade como um todo. Então, essa discussão da eleição da OAB, quer me parecer, não interessa apenas ao público da advocacia, mas à sociedade como um todo. Nós tivemos aqui recentemente uma entrevista com a nossa atual presidente, nossa colega Gisela Cardoso, falando a respeito dos golpes que estão aplicando nos advogados. Eu fui vítima desse golpe. Ligaram para um cliente meu, mandaram mensagem, e citando inclusive um processo que existe de verdade, pedindo um dinheiro para um pagamento lá de honorários que não era verdadeiro. E ela falou sobre isso. No final nós perguntamos a respeito do assunto que interessa a toda a coletividade desse ano, que é a eleição da OAB. Porque naquela semana tinha saído matérias no jornal, salvo engano na Gazeta, falando que o grupo dela estava rachado. Ela falou, de forma alguma, o grupo está coeso, estamos unidos. Agora, concomitante a isso, o Conselho Federal da OAB expede uma norma, um provimento,
antidemocrático, na minha opinião, que dificulta com que pessoas que, como você, são evidentemente pessoas que estão ali levando ideias, propostas, assim como a própria Gisela na condição de presidente e outros tantos que têm interesse talvez de se candidatarem à presidência da OAB, de manifestarem-se como candidatos. Não é? Na eleição comum, nós temos falado aqui isso diariamente, qualquer pessoa é pré-candidato, só não pode pedir voto e não pode pedir apoio. E hoje a OAB Nacional quer calar as pessoas, o que facilita e favorece quem já está no poder. É um absurdo isso. Então, com todos os cuidados para não lhe prejudicar nessa possível candidatura que você venha a exercer, seria interessante que você dissesse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, que também está transmitido pelas redes sociais, o que hoje é necessário que haja de mudança, na sua opinião, na condução da OAB Mato Grosso? Fidelis, primeiro eu quero só fazer um destaque aqui. Talvez naquele momento que a doutora Gisela disse que não havia um racha, mas hoje é público e notório que o grupo vem rachado. E aparentemente vem rachado porque existem várias pré-candidaturas, inclusive algumas candidaturas que entendem por legítimo uma mudança até dentro do próprio comando da OAB, trazendo personagens do interior, o que é muito importante. O interior precisa participar. O que nos incomoda é que estão 20 anos no poder, só pensaram nisso agora. Alguns meses antes da eleição, e sabemos que tecnicamente você não pode mudar a regra da eleição no ano que ela vai acontecer. Mas estão pregando isso, tentando colocar para a advocacia no interior essa mudança de legislação dentro do próprio pleito, né? E o provimento, só quero fazer um destaque aqui no provimento, que ele fala assim, o artigo 16. Até estou tomando cuidado de ler aqui para não errar. É vedada a campanha antecipada, caracterizada por pedido explícito ou implícito de voto ou indicação de candidatura futura ou pré-candidatura vinculada ao nome de candidato ou de movimento, nem movimento pode ser feito, ou por propaganda negativa por meio da utilização. E assim... É o AI-5 da eleição. Quase isso. Vinícius, você imagina isso? Só falta suspender o habeas corpus. Suspende habeas corpus também, acabou. E assim, aqui nós temos... Você vai ser candidato, você não pode dizer que você é. Que coisa. Então, teoricamente, a Gisela também não poderia nem se manifestar sobre racha, sobre possível candidatura. Dentro no nosso escopo do ordenamento jurídico, em especial a Constituição Federal, nós temos liberdade de expressão, que foi uma luta que vários colegas advogados travaram, alguns até perderam a vida em relação a esse manifesto do direito, e hoje a própria OAB ela vem limitando esse direito de manifestação. Então isso é preocupante. Isso é preocupante porque a OAB ela tem que ser a guardiã da Constituição, ela tem que ser o fiel da balança, tem que ser aquela que fiscaliza e faz com que a Constituição seja cumprida. Mas, na oportunidade que hoje, que é conhecimento público, que passa por um momento de, vamos dizer assim, de questionamento em relação ao teu objetivo principal, ela adota uma norma totalmente na contramão da Constituição, né? Antidemocrática, não respeitosa, enfim, acredito que pode ser que repensem isso, né? Espero que repensem e que tenhamos aí o direito de, pelo menos, debater a advocacia. A candidatura depende muito da manifestação dos colegas, mas debater a advocacia, questionar o que está posto hoje, eu acho que é o direito de todos que pagam a sua anuidade. É só uma pergunta que antes de passar para o Vinícius. Você não pode dizer que você é candidato ou pré-candidato, certo? Mas você poderia dizer, agora na sua fala, tem um grupo que quer que eu seja. Colocar no gosto ou na imposição ou vontade de terceiro, pode? Então, aí eu vou perguntar para os universitários aqui, né? Porque não pode falar que é um movimento, por exemplo. Não pode. Não, eu não sou pré-candidato, mas tem um grupo que quer que eu seja. Eu estou pensando. Eu particularmente não sei, mas a turma aí comenta, né? É quase igual boato, né? Vinícius. Bom dia primeiro, né?
Pedro Bom dia, Paulo. Vinícius. Um prazer muito grande poder te entrevistar, te receber aqui. Obrigado pela aceitação do seu entrevistou convite. Pedro Paulo? Eu já fiz em outra mídia, né? Já fizemos uma live na época da pandemia, né? Porque Pedro Paulo foi candidato na outra eleição. Mas vamos lembrar, isso é história, não podem proibir isso, né? Isso é história, né? Ele foi candidato. Né? Cuidado, Vinícius. Pois é, daqui a pouco vão querer revisar a história, reescrever a história. Ele foi candidato e foi derrotado, né? Pela Gisela, recebeu apoio da Flávia Moretti Coelho, inclusive, né? Sim. Na época, né? Que levantou a tese da paridade de gênero, né? Que acabou sendo efetivado. Então ele está super legitimado pelos eleitores e eleitoras, né? Para fazer oposição. Né? Foi o candidato derrotado, né? Tem essa. Mas assim, para mim cabe alguma ação de inconstitucionalidade contra isso, hein? Eu quero te ouvir primeiro sobre esse tema, uma ADI, talvez até uma DPF, né? Porque para mim fere preceito fundamental uma decisão dessa aí, né? Ponto. E outro ponto é a questão das prerrogativas, né? Do Tribunal de Prerrogativas da Comissão de Ética. Muita gente falando do envolvimento de advogados com facções, né? Além do exercício profissional. Como é que você vê essas duas situações, Pedro? Em relação ao questionamento, nós estamos estudando aí a possibilidade de trazer alguma medida judicial ou até mesmo aí dentro do ambiente administrativo para questionar. Porque assim, é muito confuso. Depois, se vocês lerem aqui, tem algumas contradições, porque não se pode fazer pré-candidatura, mas quem está no poder não precisa se afastar e pode inaugurar obra, pode participar de eventos, como teve agora nessa última semana em primavera, colégio de presidentes, discursos bem fortes lá. Então, assim, existe uma dificuldade de ter paridade de armas, que é uma das principais ferramentas que nós temos no espaço democrático de direito, né? Agora, em relação aos colegas, eu vejo isso com muita cautela e cuidado, porque nós temos, às vezes, uma condenação pela mídia, e nós sabemos aí, voltando de novo no direito constitucional, nós temos o direito de ampla defesa, de contraditório, mas alguns direitos dos advogados em relação ao que você citou em específico, eu percebo que falta observação, inclusive da própria OAB. Nós temos colegas que estão conduzidos presos, estão encarcerados, e eles não estão tendo o atendimento como deveria ter tido em relação das prerrogativas. Isso não sou eu que estou dizendo. Houve um manifesto dos colegas na própria cadeia fazendo um requerimento para que a OAB fosse lá fazer uma inspeção. Eu ouvi dizer que a OAB foi depois de quase 60 dias. Então, é preciso que o advogado e a advogada eles façam essa delimitação. O que é atendimento, o que é o trabalho do advogado e o que é você estar junto com o cliente dentro dessa relação. Mas, no caso concreto, eu não posso falar porque eu não conheço o processo, não tive acesso, até porque é algo que não diz respeito, e sim só às partes, mas é preciso olhar isso com muita cautela. Nós não podemos ter tornar crime o exercício da advocacia. Isso tem que ser observado. Ok, obrigado. Dentro do tema, a gente estava falando aqui agora, um pouquinho, sobre a percepção que a comunidade tem a respeito do prisioneiro. Se você está no presídio, eu já estou imaginando que você está entre os piores. Né? Eu não faço diferença entre os prisioneiros que lá estão. Do cara que tem uma pena de 5 anos, 6 anos, do cara que tem condenado uma centena de anos. Né? Quem está lá dentro é bandido. E ponto. E aí, dentro desse contexto, a questão das prerrogativas, né? E dos privilégios até que tem o advogado. Para quem olha de fora, cara, criminoso é criminoso. E a legislação que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Qual a diferença? O crime é o mesmo, né? E a comunidade não entende muito bem essa situação. Como não entende nem a diferenciação entre os próprios crimes que são cometidos, né? Quando se pega um advogado, por exemplo, ele matou fulano. Cara, não interessa se... Não foi com tinta que ele cometeu o assassinato. Ele é um assassino e ponto. E não tem que ter privilégio nenhum, porque os outros não têm. Como é que vocês avaliam isso para a percepção da sociedade? Que vocês defendem também. Dentro de uma visão geral, Paulo, é importante só lembrar. O termo advogado vem de advocados, aquele que foi chamado. Então, normalmente, quando havia uma discussão, e hoje é desta forma, entre um cidadão e outro, é chamado um terceiro para tentar dirimir aquele conflito, seja numa conciliação, seja num debate jurídico e por aí vai.
As prerrogativas, elas vieram para proteger o exercício da profissão, para que com essa proteção o advogado pudesse de forma plena defender o direito do teu cliente. Então, não existe um tratamento diferenciado, existe uma proteção das prerrogativas. Então, enquanto o advogado estiver no exercício da sua atividade profissional, ele tem que ter liberdade ampla, plena, para poder exercer o seu mistério. Então, qualquer óbice em relação a esse ponto de exercício do mistério, ele tem que ser combatido. Então, não é nenhum privilégio do advogado, é um direito, e nós chamamos esse direito de prerrogativa. Aí volto a dizer, aquele colega que eventualmente pratica um crime, aí ele acaba indo para uma vala que é comum, né? Ele vai para uma vala comum. Mas no exercício da tua profissão, ele precisa ter as prerrogativas respeitadas. Fidelis? Olha, recentemente, como advogado, defendendo um grupo de pessoas físicas, perante o Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso, que é um ambiente em que eu sempre estou trabalhando profissionalmente, formulei uma peça, uma defesa, e como tem que ser o protocolo digital, não tem o PJI lá, mas tem o protocolo virtual, fizemos tudo dentro do prazo, aquela coisa toda. Enviamos, tem que ser um PDF anexo, os documentos todos anexos, todos no mesmo documento, né? A defesa e as comprovações. E, para minha surpresa, depois de alguns dias, recebo um e-mail dizendo assim, sua defesa não foi acatada porque você não mandou um ofício, porque você não colocou número de páginas e não rubricou cada uma das páginas, sendo que é protocolo digital, e também não colocou um índice. Então, assim, achei aquilo absurdo, né? Perante as nossas prerrogativas como advogado, o que importa é fazer a defesa, cumprindo as normas gerais das regras e os princípios de processo. Mas tem uma norma no Tribunal de Contas que faz isso. Então, eu imediatamente entrei em contato com a presidente da OAB, ela não me respondeu ainda. Isso já tem um tempo. E, enfim, isso assim, é uma das formas que eu vejo de desrespeito com as prerrogativas. Isso me afeta, porque se eu não posso defender adequadamente meu cliente, que tem direito de ser defendido dentro do prazo que a lei estabelece a ele, porque se não fizer daquela forma burocratizada que foi criada no Tribunal de Contas e que está em totalmente descompasso com as normas de processo do Brasil, isso afeta diretamente o interesse das pessoas. Então, assim, essa é uma forma de descumprimento, na minha opinião, de prerrogativas. Eu gostaria de saber de você, Pedro Paulo, se o que te move... Na eleição passada, falamos assim, vamos falar da eleição passada, já que a gente não pode falar da futura, que essa hipocrisia que a OAB Nacional criou com essa norma. Na eleição passada, o que movia você a ser candidato a presidente da OAB e qual foi o resultado no interior, em Cuiabá, da sua eleição? Tá. O que nos trouxe naquela oportunidade, né, que nós não podemos falar do futuro, até porque a gente não pode prever o futuro, a gente está proibido de imaginar o futuro, né? Nós temos que viver o hoje e viver do passado, segundo a OAB. Nós, naquele momento, o que você falou que é um dos pontos, é a defesa efetiva da prerrogativa. Porque existe muito discurso bonito, existe discursos até efusivos, né, gritos, cantos, mas de efetivo pouca coisa. Eu vou dar um exemplo. Hoje se fala assim, peraí, o Pedro Paulo critica muito o Conselho Federal, mas aqui o Estado não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, vírgula. Nós temos representantes do Estado lá e eles caminham na mesma marcha do Conselho Federal. Só para você ter uma ideia, Nestor, o Conselho Federal da OAB emitiu uma nota parabenizando o STF pela condução dos julgamentos que defendem a nossa Constituição Federal. Eu não digo que não deve ter um cumprimento cordial, mas não havia necessidade. Porque no mesmo ponto que houve esse bater de palmas aí para o STF, nós temos advogado que tem dificuldade ou até proibição de fazer sustentação oral. E onde que estava a OAB nesse momento? Estava batendo palma para a autoridade. Então aqui nesse ponto o que a gente questiona é o seguinte, é preciso que aquele que esteja na gestão representando a advocacia entenda todas as dificuldades do dia a dia do advogado. Eu tenho um amigo que diz assim, só sabe o gosto do suco de laranja aquele que bebe. Então só sabe a dor do advogado, da advogada, aquele que vivencia. Então e aí eu estou indo num ambiente particular teu,
Quando a OAB sequer te respondeu um pedido, ela disse para você, isso para mim não me interessa. A tua dor eu não sinto. Então, a defesa, e aqui não é a defesa, Paulo, como você me perguntou, não é a defesa do Nestor naquele momento como advogado, é a defesa do cliente dele. Então, não é uma defesa individualizada do Nestor, é uma defesa daquele profissional e principalmente do cidadão. Que como é que você, por conta de uma formalidade, de não ter rubricado as páginas, ou até mesmo não ter numerado, e o conteúdo jurídico que estava na tua sustentação, que é o mais importante. Então, uma mera formalidade, ela obstou de você exercer plenamente o direito de defesa do teu cliente. Agora, voltando no ambiente da eleição anterior, nós, e assim temos que ser muito claros com isso, Paulo e Vinícius, naquele momento nós colocamos o nome à disposição, até para sentir qual era o manifesto da classe como um todo em relação à gestão da OAB. Em Cuiabá, nós conseguimos levar essa mensagem, tivemos aqui uma distância de voto, uma diferença de votos, onde nós ganhamos aqui na capital. Inédito isso. Pelo que eu saiba, nunca aconteceu. 780 votos de frente. E no interior, nós não conseguimos chegar em todos os lugares. E aí o revés veio no interior. Que nós não conseguimos dialogar com a advocacia do interior. Algo que a gente vem fazendo hoje de forma mais tranquila, com o tempo. A gente vem ouvindo, né? Nós tínhamos um lema que era: é preciso ouvir para servir. Então é preciso ouvir a dor do outro, como o Nestor disse aqui, para depois você oferecer soluções. Muito bem, 7h57. Assim chegamos ao final do nosso programa. Agradecer aqui ao Pedro Paulo, dizer que evidentemente que não existe pré-campanha nenhuma, mas se acaso houver, né, acredito que quem representa a santidade vai ter vantagem, né? 2 santos num nome só. Obrigado, Pedro Paulo. Um abraço. Obrigado. Posso me despedir? Claro. Então agradeço pela oportunidade, Paulo, Vinícius e Fidelis. E quando puder, estarei aqui de volta, né? Espero que não esteja com uma mordaça na boca, não podendo falar.